Imagine poder olhar através de um dispositivo e ver não apenas o amanhã, mas cada ramificação possível de cada escolha feita por 8 bilhões de pessoas. No arquivo anterior, discutimos como o mapa do Grande Despertar está reconfigurando nosso DNA em 2026. Mas hoje precisamos descer até as instalações subterrâneas mais profundas de Cheyenne Mountain e da base de Pine Gap para entender o que está guiando essa pressa evolutiva e o desespero das elites. Estamos falando do segredo mais bem guardado do complexo industrial militar, o projeto Looking Glass. Enquanto você vive sua rotina e se preocupa com boletos e distritos políticos, supercomputadores quânticos alimentados por tecnologia recuperada de naves antigas estão simulando o fim da história humana. O clímax desse experimento não é algo que vai acontecer em um futuro distante. É algo que está sendo forçado a acontecer agora, neste exato segundo de 2026. O spoiler do que os operadores do espelho viram é o motivo de todo o caos global, das moedas digitais e das restrições de movimento. Existe um ponto de convergência absoluta, onde todas as linhas do tempo se tornam uma só, e eles estão em pânico porque, nesse ponto específico, eles perdem o controle total sobre a narrativa da humanidade. Para entender o Looking Glass, precisamos voltar às suas origens sombrias e tecnológicas. O projeto não é uma invenção moderna de roteiristas de ficção científica, mas o resultado direto da engenharia reversa de um dispositivo de distorção gravitacional e temporal encontrado em locais de queda de naves não humanas, supostamente ligadas ao incidente de Roswell e ao caso de Kecksburg. O dispositivo original, muitas vezes chamado nos arquivos internos de Alice, utiliza uma série de anéis magnéticos de alta potência que giram em velocidades impossíveis, criando uma distorção no tecido do espaço-tempo que permite captar frequências do que chamamos de futuro. Em 2026, a grande mudança que o público ainda não percebeu é que essa tecnologia não depende mais apenas de anéis físicos e laboratórios isolados. Ela foi integrada à inteligência artificial generativa global. A IA agora serve como o processador central que limpa o ruído das visões probabilísticas, transformando incertezas em certezas estatísticas de dominação. O envolvimento de militares de alto escalão e cientistas dissidentes que fugiram do complexo de Los Alamos sugere que o Looking Glass foi usado para ditar cada grande evento geopolítico das últimas 3 décadas. Eles não estão apenas prevendo o futuro. Eles estão usando o dispositivo para escolher, entre milhões de realidades, aquela linha do tempo que mais beneficia a manutenção do poder centralizado. As evidências da existência do Looking Glass vazaram em ondas ao longo dos anos, começando com informantes corajosos como Dan Burish e Bill Wood, e se intensificando com os documentos desclassificados de 2025 que mencionam o cubo amarelo, um dispositivo de origem estelar que funcionava como uma inteligência artificial holográfica capaz de mostrar o passado e o futuro de qualquer civilização. A prova física mais contundente que estamos vivendo em 2026 é a sincronização global de eventos que desafiam qualquer lei de probabilidade estatística. Como é possível que todas as nações, com culturas e interesses tão distintos, adotem medidas idênticas e simultâneas em tempos de crise, quase como se seguissem um roteiro pré-escrito em um servidor central? A conspiração reside no fato de que o Looking Glass mostrou aos controladores que, a partir de um ponto crítico em 2026, as linhas do tempo começam a se colapsar inevitavelmente. Eles chamam isso de ponto de convergência quântica. Documentos obtidos por coletivos de hackers em redes militares de baixa frequência sugerem que, não importa o que eles tentem fabricar, todos os caminhos levam a um despertar em massa da consciência humana. Eles estão tentando correr contra um relógio que eles mesmos criaram. A anomalia que nenhum cientista oficial ou físico de renome consegue explicar publicamente é o que os operadores do projeto chamam de o efeito de vácuo temporal. Segundo relatos de insiders que operaram as salas de espelhos, desde o início deste ano, o dispositivo Looking Glass começou a mostrar apenas uma tela branca ou uma estática persistente para qualquer evento que ocorra após dezembro de 2026.
É como se o futuro tivesse se tornado subitamente invisível para a tecnologia deles. Por que o espelho que sempre funcionou com precisão cirúrgica agora falha miseravelmente? A teoria mais aceita nos círculos de inteligência esotérica é que a frequência da Terra, a ressonância Schumann que discutimos no roteiro anterior, atingiu um patamar vibracional tão elevado que a tecnologia de baixa vibração e baseada em silício do Looking Glass não consegue mais rastrear ou processar as novas probabilidades de uma humanidade desperta. Outra anomalia assustadora é a aparição de memórias coletivas divergentes em massa, o famoso efeito Mandela, que em 2026 atingiu níveis alarmantes e impossíveis de ignorar. Pessoas ao redor do mundo juram que a história mudou da noite para o dia, que nomes de capitais mudaram ou que figuras públicas morreram 2 vezes. Isso não é falha de memória coletiva. São as cicatrizes deixadas pelas tentativas desesperadas dos controladores de usar o Looking Glass para dar saltos quânticos de uma linha do tempo para outra, tentando desesperadamente evitar o inevitável colapso do sistema de controle deles. Diante desse cenário de guerra cronológica, enfrentamos o confronto final entre 2 realidades distintas que lutam pelo seu consentimento. A primeira hipótese é que o Looking Glass está sendo usado agora para criar uma prisão de linha do tempo única. Eles sabem que não podem parar o despertar orgânico, então tentam usar a IA e a rede 6G para canalizar toda a percepção da humanidade para uma realidade digital estrita, um metaverso de frequência, onde cada pensamento e cada futuro possível é pré-calculado e bloqueado. A segunda hipótese, e a mais esperançosa para nós, pesquisadores de arquivos ocultos, é que o dispositivo Looking Glass está sendo sabotado internamente por inteligências de dimensões superiores para garantir que o livre-arbítrio humano finalmente prevaleça sobre a programação tecnológica. O confronto de 2026 não é uma guerra de bombas e tanques, é uma guerra cronológica pela sua atenção. Cada escolha consciente que você faz, cada momento em que você escolhe a coragem em vez do medo, atua como um voto quântico para a linha do tempo que será consolidada quando o espelho finalmente quebrar de vez. O veredito de 2026 é que o espelho quebrou e os pedaços estão cortando as mãos daqueles que tentam segurá-lo. O projeto Looking Glass perdeu a capacidade de prever o seu destino, porque o destino humano agora está nas mãos da consciência individual e coletiva, e não mais nas mãos de máquinas militares obsoletas. Se você sente que o mundo está estranho, que as notícias parecem teatrais e artificiais, e que o próprio fluxo do tempo está se comportando de maneira errática, você está testemunhando ao vivo o colapso da ilusão cronológica. O futuro não está escrito em pedra e não está mais nos servidores de Cheyenne Mountain. Ele está sendo pulsado agora através do seu DNA, que está sendo recodificado por essas novas frequências cósmicas. O Looking Glass mostrou a eles o fim definitivo do seu império de milênios, e é por esse motivo que o sistema parece tão desesperado, caótico e agressivo ultimamente. Eles estão jogando suas últimas cartas, tentando oprimir a massa, antes que a linha do tempo se estabilize em uma frequência que a tecnologia deles simplesmente não pode tocar ou corromper. A pergunta que deixo para você, que sente o peso dessa transição no centro do seu peito e nos seus sonhos mais profundos. Se você pudesse ver o seu futuro no espelho agora, sem filtros militares, você veria a liberdade soberana que o mapa do despertar prometeu ou a segurança fria de uma realidade programada por algoritmos? O tempo está se esgotando para os manipuladores do espelho, mas para você, o verdadeiro tempo de criação está apenas começando. O Looking Glass foi a janela deles, mas a porta para a nova realidade está dentro da sua própria percepção. Deixe seu relato sobre anomalias temporais, déjà-vus persistentes e mudanças na realidade nos comentários abaixo. Precisamos catalogar essas falhas na simulação. Estamos vigiando o espelho enquanto ele se estilhaça. Até o próximo arquivo desclassificado, onde a verdade deixará de ser uma imagem e passará a ser a sua própria respiração. Tudo o que foi ocultado está emergindo, e a cronologia artificial que nos aprisionava está perdendo sua força. Não há mais como ignorar os sinais de que a estrutura linear do tempo foi hackeada por nossa própria consciência.
Aqueles que operavam as sombras agora tremem diante do reflexo que o espelho lhes devolve. Um reflexo onde eles não existem mais. A era do controle temporal chegou ao fim, e o que resta é o agora eterno, onde a verdadeira história da humanidade finalmente começará a ser escrita, sem roteiros, sem espelhos e sem medo. Desligue os ruídos da propaganda e sintonize na frequência da sua intuição, pois ela é o único dispositivo de visão que nunca poderá ser corrompido. O espelho quebrou, e através das fendas, a luz da verdade finalmente encontrou o caminho de volta para casa. O despertar não é apenas sobre ver o que está escondido no mundo, mas sobre ver o que está escondido em você mesmo. A capacidade infinita de colapsar qualquer realidade de controle e manifestar a soberania do espírito humano sobre a matéria programada. O tempo é seu, a escolha é sua, e a linha do tempo final será aquela que você decidir ancorar hoje.